Ainda há muita água neles, mas se este material aqui sofrer uma tremenda pressão e ele for superaquecido por camadas de rocha, ficando enterrado por milhões de anos, tudo acaba se transformando nisto. Esta peça de carvão betuminoso tem cerca de 200 milhões de anos. Enquanto as plantas mortas se transformavam em carvão, as águas rasas que cercavam os continentes preservavam milhões de organismos marinhos também mortos. Isso seria nossos grandes combustíveis fósseis: petróleo e gás. Todo ano, o homem minera quase 5.000 megatons de carvão, 30 bilhões de barris de petróleo e 3.000 bilhões de metros cúbicos de gás. Esse fértil período da história deu-nos muito da energia que usamos hoje. Sem ela, a Revolução Industrial talvez não tivesse acontecido. Não só as plantas fincaram raízes na Terra há 300 milhões de anos. À medida que o tempo passava, surgiram enormes insetos. Os predadores anfíbios. E, finalmente, os primeiros répteis deixaram o mar para dar os primeiros passos nas praias e pântanos. A costa leste americana fervilhava de monstros. Centopeias de 2 metros na terra, libélulas de 60 centímetros no ar e protocrocodilos patrulhando as águas. O mundo tinha 4,2 bilhões de anos. Pela primeira vez, a superfície acolhia uma biosfera completa e moderna. Mas essas novas formas de vida iriam conhecer o inferno na Terra. As forças da natureza testariam cruelmente a resistência das novas criaturas. Violentas erupções vulcânicas causariam a maior extinção em massa de toda a história do planeta. $250 milhões de anos atrás. Durante milhões de anos, a vida na superfície da Terra enfrentara inúmeros desafios de sobrevivência. Mas nada igual ao que estava prestes a vir. Na zona que hoje chamamos de Sibéria, a crosta terrestre tornou-se um lamaçal vulcânico. O motivo foi uma rara erupção de pluma no manto terrestre. Ninguém sabe por que ela ocorre, mas por vezes uma enorme massa de lava irrompe no seio da Terra para a superfície, derretendo e arrastando tudo o que encontra. Essas erupções continuaram por mais de 1 milhão de anos e liberaram milhões de quilômetros cúbicos de rocha fundida. O suficiente para soterrar a América moderna em uma camada de 300 metros de altura. Nuvens de gás venenoso espalharam-se e escureceram o globo todo. Foi demais para a maioria das espécies. Mais de 95% chegaram à extinção. Foi o evento mais cataclísmico que o planeta conheceu. O planeta que emergiu desse caos tinha mudado bastante. Um novo supercontinente, a Pangeia, tinha nascido. O clima alterou-se drasticamente. Nos 200 milhões de anos seguintes, o oxigênio e o dióxido de carbono atingiram novos picos. Sob tais condições, os animais que haviam sobrevivido à extinção evoluíram para as mais famosas criaturas da Terra. Os dinossauros. Utah, Estados Unidos. O paleontólogo Rhys Barrick é caçador de dinossauros.
Neste esquecido canto do oeste americano, as rochas contêm muitos de seus ossos. Quase um terço da história da vida no planeta foi dominada por dinossauros. Isto é um planeta de dinossauros. Temos, do fundo deste penhasco, sedimentos de 150 milhões de anos. E no alto temos rochas de 125 milhões de anos. Como vai indo, Barb? Muito bem. Achou alguma coisa? Pedras e fragmentos interessantes. Já é um bom começo. Comparados com criaturas modernas, os dinossauros eram gigantes. O mamífero de hoje é, em média, menor que um cachorro. O dinossauro, em média, era maior que um urso pardo. Marvin, puxa, excelente. Esta garra de tiranossauro é realmente espetacular. Esses animais chegavam a 300 quilos. Mais ou menos do tamanho de um daqueles lutadores de sumô. Absolutamente fantástica, porque está muito bem preservada. Que maravilha de garra. Brilhante, Marvin. Parabéns. O primeiro fóssil de dinossauro registrado foi descoberto pela jovem Mary Ann Mantell, na Inglaterra, em 1822. O marido, Gideon Mantell, ficou intrigado e tratou de determinar que tipo de criatura era aquela. Ele nunca vira nada parecido. Após muita pesquisa, ele decidiu que era, na verdade, o dente de um enorme lagarto. Ele batizou a fera de Iguanodon, pois achou que se parecia com um iguana. Algumas décadas depois, na Europa e nos Estados Unidos, surgiram muitos ossos e dentes. Dada a real semelhança com lagartos, cunharam a palavra dinossauro, isto é, lagarto terrível. Mas muitos paleontólogos acreditam que uma das razões de os dinossauros serem tão grandes é que não tinham sangue frio como os lagartos de hoje. Tinham sangue quente. Isso lhes dava a vantagem dos lagartos de sangue frio e dos mamíferos de sangue quente. Os dinossauros eram ativos e sabiam achar comida o ano todo. E usavam grande quantidade dela para crescer em oposição aos que tinham sangue quente. Outra razão para seu tamanho pode ser o ambiente abafado e rico de oxigênio que dominou a era dos dinossauros. Um ambiente comandado pelo vulcanismo. Começando há cerca de 180 milhões de anos, um grande surto de atividade vulcânica dividiu o supercontinente. Os fragmentos continentais iniciaram a longa jornada até ocupar a posição que ocupam hoje. América do Norte, América do Sul, África e Europa. Cada um seguiu seu caminho. O supercontinente Pangeia já não existia. Cada um dos novos continentes levaram consigo dinossauros. E o clima vulcânico, abafado e úmido, servia-lhes bem. Mas o aquecimento global foi crescendo. Os níveis de CO2 aumentaram mais de 500% e a temperatura disparou. A Terra era uma imensa estufa. Enormes florestas tropicais espalharam-se pelos continentes. A crescente quantidade de trópicos significava a existência de muita vegetação. Havia comida bastante para os dinossauros. Assim, eles não só se especializaram em vários tipos de vegetais, como também ficaram extremamente grandes. Muitos cientistas acreditam que, evoluindo por milhões de anos nesse mundo quente e rico de oxigênio, os dinossauros de sangue quente alcançaram aquele tamanho enorme. Então, os dinossauros teriam sido a resposta biológica a um planeta de superatividade vulcânica. Mas o tamanho não os salvaria do que estava por vir.